Saudações, eu sou o Marcelo e esse é o canal Fator Cultural. Eu resolvi fazer esse vídeo, que é quase como uma mensagem na garrafa jogada aí nesse mar da informação que é a internet, né, para expressar alguns pensamentos e, na verdade, para me posicionar politicamente também, né? Pelo momento histórico que a gente está vivendo, eu acho que é importante já ter um posicionamento do canal em relação, claro, às eleições que estão acontecendo agora entre Lula e Bolsonaro, né? E declarar aqui a posição do canal, né? É quase um editorial, se eu estou falando, é de apoio a Lula nessa eleição, não só pela figura do Lula, mas pensando também na manutenção da democracia no Brasil, né? Porque eu entendo que caso Bolsonaro vença, essa eleição seja reeleito, há um risco muito grande de a democracia brasileira acabar. Claro que ela não vai implodir, né, de uma hora para outra, como normalmente a gente tem uma lembrança, tem na memória assim, os processos de formação de ditaduras militares e derrubada de governos democráticos. E esse é um tema assim, complexo que as pessoas não percebem, que é no século XXI, o modelo de desestabilização dos governos, ele não acontece de forma abrupta, mas, na verdade, passa a haver uma infiltração de elementos disruptivos que passam como um vírus, né? Eles acabam se apossando do sistema, se infiltram no sistema e começam a deteriorar o sistema por dentro dele, pelas próprias instituições, né? Manipulando as instituições que formam a democracia, o modelo republicano, vão manipulando, instrumentalizando, aparelhando, né, essas instituições. Até a Dilma já falou isso muitas vezes. É mantido uma aparência, né, a superfície da democracia, mas que por dentro é um regime autoritário que tem total controle das instituições e dos três poderes, sem parecer. Né? Essa é a mágica dessa era da informação, das redes sociais, da pós-verdade, que você consegue fazer algo dessa forma muito facilmente e mantendo as aparências. Então, assim, o risco que há, e o Bolsonaro já deixou isso muito claro, é o que ele pretende fazer. Então, em face desse risco, né, acho que é uma opção assim, completamente fora de qualquer possibilidade. Assim, não há outro caminho para a democracia a não ser o voto no Lula. Além disso, ao longo da minha carreira acadêmica, né, muito dos trabalhos que eu produzi, das pesquisas que eu realizei, né, eu foquei justamente no período do Lula, porque foi um momento assim, importante, né, um divisor de águas dentro da história da política externa brasileira, principalmente no que tange ao uso da cultura como instrumento de política externa, que é o campo descreve como diplomacia cultural, e ao mesmo tempo tem a ver com conceitos assim, que se tornaram populares como soft power. E o governo Lula foi um governo que melhor trabalhou essas ideias na história da tradição brasileira de diplomacia cultural e mesmo da própria história da política externa brasileira. Então é um período assim que o Brasil teve sua imagem internacional muito bem promovida e projetada. O Brasil alcançou um período de grande projeção, né, e ampliou muito o soft power brasileiro. Isso trouxe benefícios, né, reais para o Brasil, para o desenvolvimento brasileiro e para, por exemplo, uma melhor inserção internacional do país no sistema internacional. Apesar, é claro, né, essa grande questão que sempre vem à tona, é que é difícil, muito difícil medir o impacto, né, desses instrumentos de política externa que são muito subjetivos. Mas todo mundo percebe, assim, né, alguns símbolos dessa ampliação, e não há dúvida que o Brasil alcançou espaços, né, nunca antes trilhados, assim, de respeito internacional, de prestígio, de protagonismo, né. Um dos símbolos que é importante mencionar são as capas, né, de revistas famosas, como por exemplo a The Economist, que mostrou Brasil, a capa, né, a matéria de capa, Brasil Take Off, que foi uma matéria de 2009 que mostrava o Brasil como uma potência. Lembra dessa imagem do Redentor subindo como um foguete para simbolizar essa ascensão do Brasil como uma grande potência emergente? E tudo isso foi proporcionado no governo Lula. Então, assim, também é uma falácia, algo que me soa estranho
esse medo, novamente, né, o estímulo ao medo da esquerda, o medo do PT, o medo do Lula, que algumas pessoas vêm pregando e algumas pessoas vêm sustentando esse medo, já que o Lula também não é algo novo. Houve uma experiência muito bem sucedida e que muita gente ganhou, e não há dúvida, né, que o Brasil alcançou espaços internacionais nunca antes trilhados, como eu havia falado. Um exemplo é a participação que o Brasil teve nas reuniões do G8, que o Brasil nunca antes não era chamado, né? Houve assim, um esforço também do G8 de expandir, né, o G8+5, abrindo para países emergentes, primeiro na França, depois no Reino Unido. E o papel que o Brasil teve, grande protagonismo, não, a MC nem se fala, mas principalmente no G20 econômico, que foi criado em 2008, e principalmente o papel que o Lula teve em 2009, né, na reunião do G20 em Londres, né, como um dos países que melhor conseguiram driblar a grave crise econômica de 2008. E aí chegou lá com muita moral, tendo muito a ensinar, assim. Era o país que todo mundo queria ouvir para entender como é que o Brasil conseguiu driblar a crise, né, e continuar crescendo. E aconteceu o que o Lula falou da tal da marolinha. É claro que foi um período também com muitos escândalos, muita polêmica em torno da corrupção, mas que também esses temas assim, foram meio que desmontados agora com todo o processo da Vaza Jato, que desmontou a Lava Jato e mostrou que era um instrumento de desestabilização, né, político para a chegada de uma direita ao poder, que acabou abrindo caminho para a extrema-direita chegar ao poder. Então também essa questão, essa polêmica, hoje já tem um outro olhar para o que aconteceu em termos de corrupção. E é claro, dá para negar, sem também passar pano assim, para algum mal feito que possa ter acontecido, que é normal. Todos os países, não é uma questão só do Brasil, nem da questão pública. Vários países têm problemas de corrupção, é algo endêmico, né, em relações sociais, que em grande parte, né, também então não tem como controlar. E um argumento do Lula também que é bem cabível, que é o fato que ele criou as estruturas de investigação. Então, que as autoridades, né, façam seu trabalho e consigam identificar e punir os culpados sem destruir as empresas, sem destruir as empresas e sem destruir os empregos. Então é isso, assim, Lula acaba sendo assim, alguém que já teve uma passagem, não é um mistério, não é um radical. Quem também tem medo do Lula não entende muito bem qual é o papel do Lula, assim, histórico, como líder sindical. Claro que, né, iniciou no meio da ditadura militar com uma postura mais radical, né, em termos de luta social, mas que teve uma postura que sempre se pautou, na verdade, pela capacidade de negociação, de ouvir todos os lados, conversar, uma moderação, que inclusive até irritava pessoas de uma esquerda mais radical. Então por isso também que o Lula acaba sendo às vezes também contestado na esquerda. Porque o Lula não tem esse perfil de comunista radical. É um cara, em grande medida, quase um social-democrata, que também carrega muito de uma tradição getulista, no que tange assim, né, a ideia de criar um projeto de desenvolvimento nacional, desenvolver o país. E nesse ponto, o Lula, né, é muito mais assim, nacionalista no sentido mais profundo do conceito do que o próprio Bolsonaro, que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e quer vender todo o patrimônio público em nome de uma facilidade, né, que só vai chegar para poucos brasileiros. Na verdade, o que o Bolsonaro pensa fazer vai acabar comprometendo a própria ideia, o próprio desenvolvimento nacional. E o Lula tem uma trajetória de moderação, de negociação, de conversar com todos, de pacificação. Inclusive, também no governo dele foi um dos fatores que deixou muito representantes de movimentos sociais também com a pulga atrás da orelha em relação ao governo Lula, porque deu uma pacificada nos movimentos sociais. E aqui, sem entrar na questão, assim, isso teve fatores positivos e negativos em relação a isso, mas chamando atenção para esse tema só para dizer que Lula não tem esse perfil radical, como tentam vender. E mais, assim, o Lula não é um comunista radical no sentido também da própria ideia do modelo econômico, né? Claro que dentro dele tem um ímpeto de esquerda. A verdade é que durante o governo Lula foi o governo que melhor soube colocar o capitalismo brasileiro para trabalhar. Lula fez o capitalismo brasileiro dar certo, ser competitivo internacionalmente, com as empresas, se expandindo internacionalmente. Isso incomodou
os adversários, competidores. E daí tudo isso, assim, né, o fato do Brasil ter virado de fato um global player incomodou competidores, incomodou outras potências que viram ali de fato uma potência emergente que poderia dar problema, e houve um processo de parar esse projeto e botar um projeto no lugar de subserviência, de volta ao subdesenvolvimento, um processo quase de colonização. Por exemplo, a Petrobras, que estava se firmando como um mecanismo, um motor do desenvolvimento brasileiro, principalmente no governo Dilma, após que a Dilma conseguiu passar uma lei que revertia todos os recursos do pré-sal para saúde e educação com 90%, né? Então o Brasil entrava numa trajetória muito forte, trajetória ascendente de desenvolvimento. E não por acaso o alvo, né, desse golpe, né, desse golpe brando, que tem efeitos muito terríveis, não nada brandos, foi justamente a Petrobras. A Petrobras foi destruída, porque a ideia era acabar com o processo de desenvolvimento brasileiro, então buscou destruir o motor desse desenvolvimento. E aí você vê agora, até nessa política de preços do Bolsonaro, que é uma consequência direta dessa destruição da Petrobras e do projeto de autossuficiência, não só de exploração de petróleo, tendo que o Brasil também tinha um pré-sal que era gigantesco, mas de montar uma cadeia autônoma, produtiva, de todo o processo de refinamento, né, da indústria do petróleo de cima a baixo, assim, em termos de produção, refinamento, distribuição, com custos todos em real. Então seria um processo que não geraria inflação, não geraria preços altos e que não condenaria o Brasil a ser um mero exportador de óleo cru, né, e cair na velha maldição do petróleo, né. Seria de fato um motor de desenvolvimento e um novo processo de industrialização. Esse era o projeto, e esse projeto estava caminhando. Após a Lava Jato, o que virou a Petrobras? Ao invés de ser um motor do desenvolvimento, virou um mecanismo de transferência de renda, né, para os grandes capitalistas globais que controlam todo o sistema. Virou um mecanismo da escravidão pós-moderna, da consolidação de uma posição subordinada e quase colonial do Brasil. A Petrobras, que era o motor do desenvolvimento, virou o motor da condenação do Brasil, porque praticar preços internacionais em dólar para um país como o Brasil é um suicídio e é uma bomba que está prestes a estourar. Então, para dizer, Lula é o cara é o Lula, como diz o jingle, que fez um excelente governo, então não há o que temer. E um excelente governo também muito moderado, que todo mundo ganhou. Não fechou igrejas, não criou banheiro unissex. Na verdade, os bancos ganharam, os capitalistas brasileiros ganharam, o povo ganhou, a classe média não teve tanto ganho, mas no bojo geral foi um momento de grande pujança para todo mundo. E é um período que o Brasil era visto com bons olhos, todos se orgulhavam do país. Então eu penso que quero que esse tempo volte, e aqui declaro, né, minha posição, né, de total apoio pro Lula, militando pelo Lula. E é isso, vamos pra vitória, porque se o Bolsonaro ganhar, acho que o Brasil não resiste. É isso aí. Obrigado. E não esqueça de curtir o canal, por favor.